Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje nós vamos aprender como fazer uma bela pizza profissional em forno doméstico e na sua casa. Bora conferir a receita? Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Vamos despejar na bancada para facilitar esse processo. Lembrando, pessoal, que para massas fermentadas de forma geral, quanto melhor a qualidade da farinha de trigo, quanto mais forte ela for, melhor o resultado final do nosso produto. Vamos adicionar 25 gramas de sal, 2 colheres de sopa rasas, 20 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa rasas também. Lembrando que numa massa de pizza convencional não é necessário usar o açúcar. Por que eu estou colocando o açúcar aqui? Para facilitar a coloração, para essa pizza dourar de forma mais rápida e a gente conseguir aquele mesmo resultado de um forno a lenha na coloração. Vamos misturar esses ingredientes para facilitar esse processo. E agora adicionamos 20 gramas de azeite de oliva, 2 colheres de sopa, pode ser óleo se preferir. 2 gramas de fermento biológico fresco. Gente, é só um pouquinho, a ponta de uma colherinha de café. Quantidade de fermento vai variar do tempo de fermentação que você quer essa pizza. Eu estou fazendo essa pizza agora na parte da manhã para finalizar ela à noite. Então por isso que eu estou colocando só 2 gramas de fermento. E também aqui tá bem friozinho hoje, então eu vou ter uma fermentação mais longa. Eu poderia também colocar 1 grama de fermento e fermentar 24 horas de um dia por outro na geladeira, sem problema nenhum. Um pouco antes de eu fazer a pizza, eu retiro da geladeira e deixo essa massa chegar e fermentar a temperatura ambiente. Se você vai fazer uma pizza logo em seguida, coloca um pouco mais de fermento, 5, 10 gramas. Mas quanto mais longa a fermentação dessa pizza for, melhor a textura e a qualidade final do seu produto. E agora, com todos os ingredientes, é só darmos ponto nessa massa com água. Eu vou colocando água aos poucos até chegar na textura perfeita dessa massa. Pessoal, por que uma longa fermentação dá um resultado melhor na nossa pizza? O fermento são micro-organismos que se alimentam dos açúcares, do amido, da farinha e liberam gases. Quanto maior for esse processo de alimentação, esse processo de fermentação, mais leve fica a nossa massa. Vai dar uma digestibilidade muito melhor e um resultado fantástico. Então façam sem pressa, tá? Use 1 a 2 gramas e fermente aí 10, 12 até 24 horas em geladeira sem problema nenhum. Pode ver que eu já consegui unir, ó, toda a minha massa aqui. Eu fui colocando água até esse ponto. Ó. Ainda consigo colocar um pouco mais de água. Depende da força da tua farinha de trigo, vai mais ou menos água, tá? Então vai colocando aos poucos, ó, e vai trabalhando, que mesmo que ela esteja pegajosa, ó, ela volta a ficar sequinha conforme eu trabalho ela. Aqui eu consegui incorporar nessa massa ao todo 600 gramas de água, porque eu estou utilizando uma boa farinha. 600 ml, ou seja, 60% de hidratação. E a nossa massa está pronta. E eu vou dividir em 4 partes iguais. Nós vamos bolear cada uma dessas 4 partes. Essa é a forma mais fácil, olha. Eu vou jogando tudo para baixo e depois eu vou unir tudo aqui, ó, formando tipo um balão. Eu tô dando estrutura para essa massa crescer. Olha, e depois eu termino de bolear aqui na bancada. Eu vou fazer esse mesmo processo com as minhas 4 massas. Aqui eu já tenho as minhas 4 massas boleadas. Eu untei bem essa forma com azeite de oliva, tá? Para que ela não grude, e vamos cobrir aqui com plástico, para que ela possa fermentar e crescer. E agora eu vou deixar, agora são umas 8h30 da manhã, eu vou fazer essa pizza lá pelas 7 da noite. Vou deixar aqui em temperatura ambiente. Se tiver muito calor na sua cidade e ela crescer muito rápido, dobrar de tamanho, você pode colocar na geladeira até o momento do uso, que vai retardar essa fermentação. Enquanto a nossa massa fermenta, vamos fazer um molho que precisa estar frio para a montagem da pizza. Aqui eu tenho uma lata de tomates pelados, chamamos de tomate pelate,
Pode ver, olha, tomate pelados em purê de tomate. O que significa? São tomates mesmo frescos. Não é um extrato de tomate, tá, gente? Aqui são os tomates naturais que vem dentro dessa lata, ó. Vamos abrir para vocês verem. Olha só, são os tomates inteiros no suco de tomate. Isso facilita muito a nossa vida, porque eu não consigo tomates bem vermelhos e maduros assim o ano inteiro. Então, o molho depende disso para ficar na acidez perfeita. Tá? O molho para pizza, ele é muito diferente de um molho de macarrão ou um molho para cachorro quente. Ele tem que ter aquele sabor, aquela acidez do tomate. E eu consigo essa qualidade o ano inteiro. Se você não tiver acesso ao tomate pelado, faça com tomates naturais, dá certo do mesmo jeito. Mas procura tomates bem vermelhinhos, bem maduros para dar esse resultado perfeito. Eu tenho aqui uma panelinha e nela eu vou adicionar 20 gramas de azeite de oliva, 2 colheres de sopa. Vamos refogar 50 gramas de cebola apenas, meia cebola. E 3 gramas de alho, um dentinho pequeno. Como eu estava falando para vocês, gente, o molho da pizza ele tem um sabor diferente. Nós não podemos ofuscar o sabor do tomate. Por isso que eu não posso exagerar, nem na cebola e nem no alho. É apenas para dar uma temperada nesse molho. Então eu refogo aqui, ó, apenas até ficar translúcido. E agora eu vou entrar com os tomates. Olha, eu mexo muito bem aqui. E dessa forma, com os tomates assim, o tempo de cocção aqui do meu molho, ele diminui muito, tá? É bem mais rápido. Eu vou abaixar o fogo aqui, eu vou fechar essa panela e vou deixar ela cozinhar lentamente aí por cerca de 10 minutos. É o suficiente no foguinho baixo. Sempre deixa para temperar no final. Tá? Porque assim a gente vai colocar muito pouca quantidade de sal apenas para potencializar o sabor do molho, porque a mussarela e os ingredientes da pizza já trazem o salgadinho. Olha, se passaram 8 minutos que o nosso molho está aqui cozinhando em foguinho baixo e olha como ele já está bem vermelho, já engrossou e é esse o resultado que eu quero. Agora é só desligar o fogo, vou adicionar aqui 20 folhinhas de manjericão fresco que eu preciso apenas aqui que ela traga esse sabor, não precisa aqui ficar escurecendo, então a gente sempre coloca no final. E vou temperar, olha, com uma pitada generosa de sal e um pouquinho de pimenta de reino, caso você queira. Misturei aqui e esse molho já está pronto e perfeito para utilizarmos. Eu vou colocar ele em um potinho, vou levar para refrigeração para na hora da montagem da pizza ele estar bem geladinho. Aqui a nossa massa já fermentou, tá? Como está frio, levou cerca de 10 horas aqui e ficou em temperatura ambiente mesmo. Eu fechei com plástico filme. Olha só como ela está linda e cresceu bastante. Eu vou colocar aqui na minha bancada para abrirmos a massa semolina, sêmola de grano duro. Nem todo mundo vai ter acesso a esse produto. E eu vou falar para vocês, eu já fiz muito isso com o fubá e dá super certo também. Se você não tiver a semolina, utilize o fubá. Por que a gente utiliza semolina ou fubá para abrir a massa? A granulometria dessa farinha de trigo, né, ou do fubá, ela é um pouco mais espessa, ela é um pouco mais grossa. Isso faz com que a massa não grude na superfície onde você for colocar a massa para jogar no forno, tá? Então nós vamos entender um pouquinho mais para frente, mas ajuda muito no resultado. Então, olha, eu tô abrindo aqui da forma mais caseira possível, ó. Vai com a mãozinha em volta e vai deixando uma bordinha, para ensinar realmente quem não tem, assim, intimidade nenhuma com pizza vai conseguir fazer. Como a massa já descansou bastante tempo, ela fermentou aí por quase 10 horas, o que acontece? Ela não fica voltando, ó. Você vai abrindo ela e ela mantém o formato. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma pá para pizza, tá? Essa pá eu vou ensinar também quem não tiver a pá, não se preocupem, tá? Eu vou polvilhar aqui um pouquinho, olha, de sêmola em cima dessa tábua para que minha pizza não grude. Isso é o principal ponto, é o mais importante. E a gente traz a massa para cá, ó. Eu termino de arrumar essa massa em cima da minha pá. Se eu não tenho uma pá para pizza, eu vou fazer como? Você pode montar
na bundinha de uma forma daquelas de pizza comum. Você vira ela de lado e monta em cima dela. Coloca ali fubá ou sêmola do mesmo jeito e coloca ela ali. Você precisa de uma superfície onde você consiga despejar essa pizza no forno depois, que nós vamos ver como funciona. Vamos dizer que você não tem intimidade nenhuma com pizza e ache que esse processo vai ser difícil. Vou dar uma dica bem legal. Então você pode colocar um papel manteiga siliconado, um Dover, por exemplo, e montar essa pizza em cima. E na hora de você jogar a pizza no forno, você joga ela diretamente com o papel mesmo, que dá certo do mesmo jeito e não vai ter erro, tá? Mas do jeito que eu vou mostrar aqui, não vai ser preciso. Olha só, agora vamos vir com o nosso molho que já está gelado. Pode ver que as folhinhas de manjericão, porque aqueceram ali no molho, ela escureceu um pouco, mas não tem problema nenhum, que vai cobrir com o recheio e só dá sabor. Daí a gente vem com a mussarela a gosto. Por que eu corto a mussarela assim em cubos? Para que ao derreter ela não fique ressecada e fritando ali demais, tá? Porque o tempo que eu preciso para assar a massa, o recheio acaba queimando. Então eu colocando esse recheio em cubos maiores, eu vou poder ter um tempo maior para mim deixar minha pizza no forno e vai ficar muito mais cremosa do que se eu estivesse colocando aqui ralada ou em fatia. Nós estamos montando aqui uma pizza tipo napolitana, que é aí uma das mais consumidas e mais deliciosas. Mas o recheio é a gosto, você pode montar com o que você tiver em casa. E agora aqui eu vou colocar bolinhas de mussarela de búfala, que eu adoro. A gente compra elas assim, cerejinha, e corta ao meio, olha. E eu vou colocando sobre a minha pizza. Gente, o sabor dessa mussarela é incrível, né? Feito isso, aqui já está pronto para ir ao forno. E agora que vem todo o segredo de uma boa pizza. Gente, o que consiste uma pizza profissional? Aquela que a gente vai e compra, aquela assada ali no forno a lenha. Alta temperatura. A pizza, para ela ser perfeita, ela tem que assar em 3 minutos ou menos, tá? Então, quanto mais rápido você conseguir assar a sua pizza, melhor o resultado. Qual o caminho para isso? Existem várias coisas. Tem um monte de pedras refratárias que você encontra aí na internet, que é barato, tá? Tem pedra sabão. Você precisa de uma superfície quente para jogar a sua pizza. Há muito eu pesquisava, porque um forno aí profissional para pizza custa cerca de 10 mil, 12 mil reais. É o que a gente não tem acesso a ter em casa. Então, como fazer uma pizza de qualidade em casa? Precisa de uma superfície muito quente. Então, eu vinha pesquisando aí em sites internacionais essas pedras, essas chapas feitas de aço. E foi aí que eu encontrei um lugar aqui no Brasil, um fornecedor que vende essas chapas de aço pela internet. Eu entrei em contato com ele e comprei a minha. Olha, ela já tá bem usada aqui. Gente, outra vida, vocês vão ver o resultado. Ela é de aço, então ela consegue chegar em uma altíssima temperatura dentro do meu forno. E é isso que eu preciso para conseguir uma pizza profissional num forno doméstico. Essa pedra aqui eu comprei de um site que chama Na Chapa. Para quem tiver dúvida, interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde eu comprei essa chapa e a pá, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como faz. Se você não tem uma chapa, tente pegar uma superfície grossa, mas elas não chegam na metade da caloria dessa minha aqui de aço. Então isso é fundamental para assar uma boa pizza. Eu tenho uma chapa como essa no forno que já está há mais de 40 minutos esquentando, tá? Isso é primordial. Você vai ligar o forno, olha a grossura dela, vai deixar lá esquentando 40 minutos, 1 hora. Daí você vai falar para mim, nossa, Neudenice, mas o gás no preço que tá, você vai lá deixar uma chapa esquentando 1 hora. Gente, depois que essa chapa esquentou, eu faço uma pizza atrás da outra rapidamente. Olha só, eu venho aqui com a minha pá, ó, e jogo ela em cima dessa chapa, tá? O meu forno aqui, no caso, esse é elétrico. Isso é importante, eu deixei ele na temperatura máxima, tanto a resistência de cima quanto a resistência de baixo, na temperatura máxima. Joguei aqui, ó, e em menos de 5 minutos, olha o resultado da minha pizza. Daí sim eu venho colocando folhinhas de manjericão frescas em cima dela para servir. E não adianta, esse resultado, olha a crocância dessa massa, a suculência do recheio, a gente não consegue
se a gente não assa a pizza em uma superfície muito quente como essa. E agora, gente, é cortar e se deliciar. Vocês vão me perguntar, nossa, mas 1 hora para esquentar a chapa? Gente, eu consigo fazer 10 pizzas na sequência, uma atrás da outra depois que eu esquentei a chapa, rapidamente. E se eu tô fazendo para consumo, para aproveitar esse gás ou energia, o que eu costumo fazer? Eu já faço bastante massa e já asso os meus discos de pizza sem o recheio. E depois eu congelo. Eles assim pronto. Fica aí 3 meses no congelador. Quando eu quero uma pizza, eu só venho, coloco o recheio e aqueço no forno. Não precisa nem de chapa que eu jogo direto na grade. Fica bem interessante. Vai uma dica aí para quem quer economizar também. Olha isso! É uma pena que vocês não conseguem sentir o sabor desse molho, gente. Eu acho que o molho é uma das coisas que mais fazem diferença numa pizza. Olha a espessura da massa, que fininha. Gente, olha a textura dessa massa, os alvéolos na lateral. Fica simplesmente incrível. Vou dizer que não perde nada para nenhuma pizzaria forno a lenha que tem aqui na minha região. Não perde. Façam que vocês vão se apaixonar. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!